Tema: As cidades têm história, capítulo 2. Todas as cidades têm história. Para conhecer a história de uma cidade, podemos analisar diferentes fontes históricas, como fotografias, mapas antigos, livros, cartas, pinturas e relatos de moradores. Como podemos observar nessa fotografia, ela retrata o espaço urbano do município de Tiradentes, em Minas Gerais. Esse município possui um importante acervo arquitetônico. Toda cidade apresenta determinados eventos que marcam a sua fundação ou seu desenvolvimento. Com isso, vejamos a seguir a história da cidade de Palmas, a cidade mais jovem do Brasil, localizada no estado de Tocantins. Palmas foi criada com o objetivo de povoar e de desenvolver a região norte do Brasil. Ela é considerada a cidade mais jovem do país, pois sua fundação ocorreu em 20 de maio de 1989. Antes dessa data, havia uma grande fazenda nessa área que foi comprada pelo governo de Tocantins, com a finalidade de construir a cidade de Palmas. Por um tempo, a sede do governo do estado foi nessa fazenda. Nessa antiga sede, funciona atualmente o Museu Histórico de Tocantins, fundado em 2002. O edifício é patrimônio cultural do estado do Tocantins. Entre os primeiros moradores de Palmas estavam os funcionários públicos estaduais e municipais contratados para trabalhar na região. Muitos migrantes de diferentes regiões brasileiras também se estabeleceram na cidade em busca de emprego e de melhores condições de vida. Palmas foi construída em meio à vegetação do Cerrado e era cortada pelo rio Tocantins, mas o rio foi represado no ano de 1998 para que fosse construída uma usina hidrelétrica. Foi assim que nasceu o Lago de Palmas e, por causa de sua paisagem natural, a cidade é considerada a capital ecológica do Brasil e recebe muitos visitantes e turistas. As cidades podem ser formadas por diferentes motivos. Em alguns casos, elas são originadas a partir de eventos significativos, como a criação de uma indústria ou de uma empresa. Também podem surgir a partir de agrupamentos naturais de pessoas das antigas vilas coloniais ou por meio de planejamento urbano, como é o caso do exemplo que lemos, a cidade de Palmas. Fontes que contam a história das cidades. Podemos conhecer a história das cidades por meio das fontes históricas. Observe as imagens. É possível notar na primeira imagem algumas pessoas circulando pela rua e uma carroça em primeiro plano, no canto inferior direito da imagem. No plano de fundo, há árvores e algumas construções. Já na segunda imagem, retrata a mesma igreja, porém na atualidade. É possível notar a presença de árvores em frente a ela, rua com calçamento e o monumento em primeiro plano, que foi preservado. Há também carros e pessoas circulando pelo espaço próximo da igreja. No plano de fundo, é possível notar alguns edifícios. Essas imagens apresentadas são exemplos de fontes históricas. Podemos chamar de fontes históricas tudo aquilo que é produzido pelos seres humanos no decorrer do tempo e que pode ser utilizado para obter informações sobre o passado. Pensando no assunto, descreva a imagem A, faça o mesmo com a imagem B. 2. Marque com X alguns elementos que aparecem na imagem A e que não existem mais na atualidade. 3. Circule alguns elementos que aparecem somente na imagem B. Fontes que contam histórias da cidade. Um grande exemplo na nossa cidade de Manaus é o Teatro Amazonas. Observe a imagem. Sem dúvidas, é uma fonte histórica da nossa cidade. Além de fotografias, existem outros tipos de fontes históricas que podem nos fornecer diversas informações sobre a ação das pessoas nos lugares onde viveram. Por exemplo, temos aqui a página do jornal A Plebe, do ano de 1927,
Temos um livro didático, né, a página de um livro de 1968 de Geografia Geral. E temos também um brinquedo de cerca de 100 anos atrás. Temos também moedas brasileiras do ano de 1869 e uma planta da cidade do Rio de Janeiro do ano de 1831. Fontes históricas orais. Os relatos orais também são considerados fontes históricas. Por meio de entrevistas, depoimentos e histórias contadas, uma pessoa ou um grupo de pessoas transmitem as suas memórias sobre o passado. Por exemplo, as histórias contadas por nossos pais e avós são os relatos orais. Vamos agora para as atividades. Página 262. Questão 1. Faça uma pesquisa sobre os eventos que envolvem a formação da cidade em que você mora. Verifique também informações sobre os primeiros grupos de pessoas que povoaram a cidade onde você vive. Escreva nas linhas abaixo aquilo que você descobriu e faça uma roda de conversa com os colegas para apresentar suas informações. Nesse caso, quando retornarmos à aula. Na página 263, temos outras atividades. Vamos fazer uma entrevista. Assim como a cidade de Caio, a sua cidade também tem história. Para conhecer um pouco dessa história, você pode entrevistar uma pessoa de sua família. Siga o roteiro abaixo. Roteiro de entrevista. Nome e idade do entrevistado. Nome da cidade. Letra A. Desde quando você mora nessa cidade? Letra B. O que você sabe sobre a história de sua cidade? Letra C. Há algum patrimônio histórico em sua cidade? Qual? Letra D. Que grupos populacionais contribuíram para a formação da cidade em que você mora? Na página 266, temos uma cruzadinha. Complete a cruzadinha abaixo com exemplos de fontes históricas. Aí você vai ver da letra A, B, C, D, E e vai preencher as cruzadinhas. Número 2. Leia a seguir o que Risoleta conta sobre a cidade de São Paulo em 1927, quando ela tinha 27 anos. Depois, responda as questões. Letra A. Que tipo de fonte histórica é essa que você acabou de ler? Letra B. Sublinhe no texto o que foi possível descobrir sobre o viaduto de Chá e sobre a Rua Direita no passado por meio dessa fonte histórica. Letra C. Em sua opinião, as pessoas que viveram em São Paulo na mesma época que Risoleta têm as mesmas lembranças da cidade? Muito obrigada e até a próxima aula!